Olá, meus queridos irmãos adventistas do sétimo dia, graça e paz a todos vocês. Eu me chamo Paulo Henrique, estou aqui nesse momento para falar sobre o selamento dos 144 mil filhos de Israel, Apocalipse 7 e Ezequiel capítulo 9. Primeiramente, irei citar uma citação do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia que foi manifestado na nossa irmã Ellen G. White, que diz assim: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Review and Herald, 9 de março de 1905. Aqui nesse vídeo você vai ver coisas que talvez você nunca ouviu por não ter estudado. Isso não prova de ser falso. Isso prova que você nunca estudou. Talvez o pastor da sua igreja nunca falou a você, nunca teve esse estudo na sua igreja. Mas eu peço que você assista esse vídeo até o final e pegue sua Bíblia e as citações do testemunho de Jesus, do Espírito de Profecia, que vai ser dito aqui, e você analise e estude por si mesmo, tá? O selamento dos 144 mil está em Apocalipse 7. É a mesma visão de Ezequiel capítulo 9. Iremos ver mais uma citação que está no Testemunho para Ministro e Obreiros Evangélicos, página 445, que diz assim: esse selamento do servo de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Ela citando Apocalipse 7. Ela fala assim: João também foi testemunha dessa tão assustadora revelação. Por que tão assustadora revelação? Em Ezequiel capítulo 9 tem uma matança. Aqui a gente não vai entrar. No próximo vídeo eu estarei explicando a profecia de Ezequiel capítulo 9. Aqui nesse panfleto aqui é só o selamento dos 144 mil, que é a mesma visão de Ezequiel capítulo 9. Agora vamos saber se devemos estudar sobre o selamento dos 144 mil. Mais uma citação que diz assim: Cristo diz que haverá na igreja pessoas que apresentarão fábulas e suposições. Isso é fato, está acontecendo no nosso meio. Quando Deus deu verdades grandes, muitas verdades grandes para a gente cavar na mina do Senhor. Grandes, inspiradoras e de molde a enobrecer, as quais devem ser sempre conservadas no tesouro da memória. Quando os homens apanham esta e aquela teoria, quando são curiosos de saber alguma coisa que não lhes é necessário saber, Deus não está nos conduzindo. Muitas teorias que a gente ouve na casa de Deus hoje é por conta própria do homem. Como tem algumas aí falando que quando Pedro negou Jesus, que Jesus falou que antes do galo cantar, que você vai me negar 3 vezes, os homens estão inventando agora, falando que não era um galo, e sim uma trombeta que o Roma lá tocava. Mas os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, confirma que é o galo cantando. Mas vamos seguir aqui, que isso são fábulas, teorias inventadas por homens, segundo aqui o testemunho de Jesus. Não é plano dele que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe que vem da sua própria mente, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não os ajudem espiritualmente. Agora veja só o porquê que ela falou isso. Tais como que pessoas que vão constituir ou participar ou ser os 144 mil. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão
de sem dúvida saber em breve. Mensagem Escolhida, volume 1, página 174. Aqui apresenta que a gente não precisa ficar querendo saber quem vai ser as pessoas, e sim estudar o tema. Que evidentemente, segundo essa citação, os que vão fazer parte dos 144 mil, eles vão saber. Eles vão ter toda a certeza que vão saber. Isto é, aqueles que forem eleitos de Deus hão de sem dúvida saber. Agora vemos que a citação diz que não nos proíbe, como muitos dizem, quando lê essa citação, que proíbe a saber, a estudar sobre os 144 mil. Não. Aqui ela está falando que nós não podemos ficar buscando, querer saber quem é, quem será. Então agora, para nos esforçar, para estarmos entre os 144 mil, devemos saber algo sobre eles, como por exemplo, quando eles são selados, de que igreja eles são, quais são os requisitos para receber o selo. Estas coisas devemos saber, a fim de inteligentemente nos esforçarmos para estarmos entre eles, porque a própria profetisa diz: esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Entramos agora. O selamento do servo de Deus. Lemos Apocalipse, capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Que diz assim: e depois destas coisas, eu ouvi 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os ventos aqui não é o mesmo de Daniel 7. Os ventos aqui impedem o selamento dos 144 mil. Daqui a pouco você vai saber o que significa esses ventos. Seguindo, verso 2. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido a ferir a terra e o mar. Os anjos veio ferir a terra e o mar. E o poderoso anjo que subiu do leste, diz assim: não ferirás a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. De acordo com os textos citados, eles são selados antes do sopro dos 4 ventos, correto? Então, qual o significado dos 4 ventos? Será que são as 7 últimas pragas? Não, né? Eu tenho certeza que não. Lembrar que as 7 últimas pragas virão de Deus, e seria incoerente os 4 anjos segurarem algo que o céu ordenou. Com certeza. Ou guerras. Desde o tempo de João, muitas guerras surgiram até agora, entre a primeira e a segunda guerra mundial, com toda certeza, né? E são guerras, e se são guerras, os anjos têm falhado em segurar os ventos? Ou existe um significado mais profundo, pois estes ventos colocariam em perigo a segurança do selamento do povo de Deus, a segurança da igreja. Vamos agora em mais uma citação, que diz assim: tempo virá, em que de modo algum poderemos vender, logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aqueles que tenha o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. Esses ventos de Apocalipse 7 que impede o selamento do servo de Deus, tá? O selamento na igreja do Senhor simboliza o decreto dominical, tá?
de acordo com o testemunho de Jesus que está em Testemunhos, volume 5, página 152. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152. Veja, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus. Um tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes. Agora é a nossa oportunidade de trabalhar. Testemunhos, volume 5, página 15. O outro foi Testemunho, volume 5. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152, parágrafo 3. Veja agora. Pouco antes de entrarmos nele, o tempo da angústia, todos nós receberemos o selo de Deus. Ó, que maravilha! Deus está segurando os ventos para selar o seu povo. Deus está segurando os ventos para que primeiro o seu povo reflita o caráter de Cristo dentro da sua igreja, para sim ser selado, né? Todos nós recebemos o selo de Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos cessarem de segurar os ventos. Ou seja, 4 anjos poderosos retêm os poderes desta terra até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Quando esses poderes de restrição for removido, virá um tempo de tribulação e angústia. A tribulação que Daniel, capítulo 12, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 967 968. É evidente que os 144 mil são selados antes do decreto dominical, pois há uma obra a se fazer. Não estamos bem preparados. Esta obra a ser feita é em favor da igreja. Veja agora na próxima citação. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor, que é salvar, independente de que aconteça, que custe a sua vida, levam a sério a salvação das pessoas. Verá o pecado em seu caráter real e maligno, os erros dentro da casa do Senhor. Esses que estão constituídos espiritualmente pelo Senhor para ser selado, verão o pecado real em seu caráter maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Agora veja, em especial na obra final, em favor da igreja, o tempo do selamento dos 144 mil que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles, vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ela cita Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Está em Testemunho para a Igreja, volume 3, página 266.